É isso aí, continuando agora a nossa aula 17, né? A 17.1 passou, agora vamos para a parte 2, que é a nossa revisão simples, objetivando aqui, dar uma lembrada o que foi que nós abordamos na aula. Joga aqui na tela comigo, por favor. Nessa aula, pessoal, a gente viu as genéticas de micro-organismos, tá bom? Lembrando aí que essa parte agora é a aula 17.2. Quais foram os temas que nós abordamos nessa aula? Nós abordamos a estrutura de determinados micro-organismos, como, por exemplo, as bactérias e os vírus. No caso aí, a gente usou o T4, que é um vírus que ataca bactérias, tá bom? Ele é um vírus que infecta as bactérias. Caramba, professor, mas existe vírus, mas a bactéria não é tão pequena, como é que ela vai ser infectada por vírus? A bactéria é pequena, mas o vírus é 100 vezes menor do que uma bactéria, para você ter uma ideia. Vimos a importância, né, da estrutura, né, desses micro-organismos, no caso lá, o bacteriófago, que é o T4, que é o vírus, ele apresenta ali mecanismos que nos permite manipular algumas situações quando a gente quer introduzir partes de DNA ou genes que não pertencem a uma bactéria. A gente pode usar esses vírus bacteriófagos para introduzir novos genes em determinadas bactérias, tá bom? Vimos aí as bactérias propriamente dita, elas têm ali mecanismos que permitem o quê? O compartilhamento de informações genéticas, tá? No caso lá, o plasmídio, o que é o plasmídio? Ele é um pedaço do DNA da bactéria, né? Ela quer compartilhar uma determinada informação. Então, ela faz uma cópia do gene dessa informação que ela quer e passa, que é o plasmídio, e passa esse plasmídio para outra bactéria, entendeu? Ela acaba passando para outra bactéria que vai passar a ter aquela característica genética, né, da doadora, ou seja, a receptora vai passar a ter também aquela informação, tá bom, pessoal? E a reprodução dessas bactérias, né, não existe bactéria macho, bactéria fêmea, mas vai acontecer o que a gente chama de reprodução porque há compartilhamento genético. Então a gente tem a conjugação, que é quando uma bactéria, através das pílis, né, ou dos pelos sexuais ali das bactérias, que a gente chama, ela vai, como se fosse canos, né, ou cânulas, que uma bactéria se aproxima da outra e ela acaba passando por esse tubo, ela acaba passando esse plasmídio, que é essa informação genética, para outra bactéria. Beleza, isso é a conjugação. Nós temos a transformação, é quando a bactéria ela incorpora pedaços de DNA que estão no ambiente de outras bactérias que já morreram, né? E aquele DNA fica ali durante um tempo inativo e ela latente, de uma forma latente que a gente chama, e essa bactéria vai e incorpora esse DNA, esse resto mortal de outra bactéria, né, que contém esse DNA, ela incorpora no organismo dela. Então ela sofre o que a gente chama de transformação. E no caso da transdução, a gente tem lá vírus que infectam uma determinada bactéria e quando eles se reproduzem, eles acabam levando pedaços do DNA, né? Eles incorporam pedaços do DNA dessa bactéria que eles infectaram. Quando eles infectam outra bactéria, eles acabam introduzindo esse DNA nessa nova bactéria. E essa nova bactéria acaba incorporando esse DNA que já vem misturado de outra bactéria. Então ela também tem aí novas configurações genéticas a partir do processo que a gente chama de transdução, tá bom? E os objetivos evolutivos que a gente estuda, né, porque que é importante a gente saber desses mecanismos, justamente aí que a gente vai entender como que esses organismos conseguem, de repente, adquirir determinada resistência, determinadas reconfigurações ou recombinações para resistir a determinados ambientes que antes eles, por exemplo, não resistiam. Tá bom? Então, basicamente, foi isso que a gente viu nessa aula. Vamos lá para a nossa atividade.
É isso aí, chegando no nosso momento agora, vale a gente lembrar que esse assunto que a gente está vendo nessa aula, pessoal, é um assunto simples, tá bom? Ele nem aborda tanto a parte genética em si. Ele é mais para você entender a dinâmica dos organismos, quanto a importância da sua composição genética, tá? Você já deve ter ouvido falar que algumas bactérias, né, elas são resistentes a um determinado remédio. Por que não é bom a gente tomar remédios sem a prescrição médica, às vezes a gente toma remédios até sem a necessidade mesmo, né? Às vezes a gente já pega pesado, sente qualquer sintoma e já está com antibiótico forte para dentro. Por quê? Porque quando você faz isso, pessoal, eu tomo um antibiótico ali sem necessidade, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para a bactéria a minha arma, né? A partir do momento que eu mostro a arma que eu tenho para combater ela faz uma leitura da química daquele remédio e ela acaba criando uma defesa contra aquilo, entendeu? Quando chegar uma hora que eu preciso tomar esse remédio novamente e de uma forma, agora sim, esse remédio seria necessário, ele já não mete mais medo nessa bactéria, porque geneticamente ela já se adaptou a ambientes com aquela substância. Então ela criou uma resistência. E quando ela cria essa resistência, existem proteínas no DNA dela que são responsáveis por essa resistência. E você lembra dos mecanismos lá de conjugação, transformação e transdução? O que ela faz? Ela acaba compartilhando essa informação genética com outras bactérias da sua cepa, da sua família, do seu grupo. Então, essa cepa vai se tornar toda resistente àquela substância, né? Aquele antibiótico, tá bom? Então, quando você ouvir falar de resistência bacteriana, resistência de um micro-organismo a uma determinada substância, é mais ou menos esse o mecanismo. Por isso, acho que é assim que diz, né? Não faça automedicação, não se automedique, eu acho que fica redundante. Não faça automedicação, tá bom? No caso de qualquer sintoma, doenças, vai no médico, pede uma orientação, ele vai saber exatamente qual providência tomar, porque geneticamente falando, você está contribuindo com os micro-organismos que podem se tornar mais virulentos a partir do contato com essa substância. Tá bom? Mas sem mais delongas agora, vamos lá para a tela. A gente tem aí a primeira questão nessa parte de tiração de dúvidas, né, ou resolução das atividades. Bom, na primeira questão, a gente tem o seguinte. A relevância da engenharia genética... A engenharia genética, pessoal, isso que eu falei de pegar um gene, usar um bacteriófago para introduzir esse gene dentro de uma bactéria, tudo isso está dentro da engenharia genética, tá? Então, a relevância da engenharia genética dos micro-organismos é observada em seus processos reprodutivos. Alguns organismos realizam combinações, alguns organismos realizam recombinações de seus genes. Neste processo, a troca da informação genética pode ocorrer entre bactérias e destas com os vírus. Tá bom? Então, há processos, presta atenção, entre as bactérias, entre uma e outra, e também delas com os vírus, tá? Lembra lá dos tipos de reprodução que a gente falou? Há processos em que os bacteriófagos transferem material genético de uma bactéria para outra. A forma reprodutiva que permite essa recombinação chama-se, vamos lá, seria a conjugação? Seria a metamorfose? Seria a transcrição? Seria a transformação? Seria a transdução? Eu vou voltar aqui na questão para a gente pegar o fio da meada. Há processos em que bacteriófagos, que são os vírus, aquele T4, eles transferem material genético de uma bactéria para outra. É como se ele se sujasse com o material genético de uma bactéria e quando ele infecta a outra, ele acaba levando parte dessa sujeira genética para outra bactéria, tá bom? Dentro dos processos reprodutivos, a gente viu, né, um tipo que acontece isso. Seria a conjugação?
A conjugação, ela pega uma informação genética e, propositalmente, ela passa para outro indivíduo. Ela passa aquela informação para outro indivíduo, né? Então, isso aqui é um processo bactéria-bactéria, tá bom? Então, não seria isso aqui no que está perguntando aqui nessa questão. Metamorfose. Metamorfose, nesse caso aqui, não tem nada a ver. É algo aleatório que a gente colocou aqui só para te confundir. Metamorfose é qualquer tipo de transformação. A gente pode chamar de metamorfose, tá bom? Transcrição. Se você está ligado aí no assunto do ensino médio, transcrição é o processo de fabricação do RNA. Não tem nada a ver com o processo aqui de conjugação, de reprodução entre micro-organismos, tá bom? Lá na formação de proteínas, enfim, a gente tem um processo de transcrição, que é a formação do RNA, que nesse caso aqui não tem nada a ver. A transformação também é um tipo de reprodução genética que a gente abordou aqui. Como é que ela acontece, a transformação? Na transformação, pedaços de bactérias estão lá aleatórios no ambiente e... Pedaços de bactéria não, né? Pedaços de DNA, de material genético de outros seres, né? Estão ali, de outros micro-organismos, estão ali aleatórios, né? Como se estivessem jogados ali no ambiente. A bactéria viva acaba incorporando, ela fagocita, né? Ela engole esses materiais genéticos e esse material genético acaba sendo incorporado no DNA dela. Então ela se transforma, tá bom? E isso aqui não tem nada a ver diretamente ali com o vírus. Então não seria essa. No caso que acontece a transferência de material genético de uma bactéria para outra via bacteriófago, é na transdução. Tá bom, pessoal? Letra E. Na transdução, um bacteriófago, ele vai infectar uma bactéria. Aí, dentro dessa bactéria, esses vírus vão começar a se reproduzir. Automaticamente, eles vão ter trechos do DNA dessa bactéria que eles estão infectando. Quando eles matam essa bactéria, lembra do ciclo lítico? Eles são espalhados na corrente sanguínea, ou lá no ambiente onde eles estão. Automaticamente, eles levam pedaços do DNA dessa bactéria que eles mataram. Quando eles infectam outra bactéria, o que eles vão fazer? Eles vão injetar o DNA deles nela. E automaticamente eles vão estar levando o DNA de uma bactéria para outra. Tá bom? Então isso é a transdução. Questão 2. O processo de reprodução dos bacteriófagos, o processo de reprodução do bacteriófago que pode seguir a via lítica ou lisogênica, né? Calma aí, eu errei a interpretação aqui. O processo de reprodução do bacteriófago pode seguir a via lítica ou lisogênica. Beleza. Assinale a alternativa que corresponde ao ciclo lisogênico. Lembra? Nós explicamos isso aí na aula. Vou te dar um tempinho para tu pensar, pensa aí. Isso. Deu uma lida. Legal. Agora vamos lá. Você precisa só saber qual é o que faz num ciclo e o que faz no outro. O que faz o lítico? O lítico mata a bactéria, tá bom? No outro, que é o lisogênico, a bactéria continua viva. Você sabendo explicar isso, né, a dinâmica desse processo, aí a gente conclui a resposta. Então vamos lá. A. Processo de reprodução independente. O ciclo lisogênico, ele é um processo de reprodução independente? Não. B. Integridade da célula hospedeira. O ciclo lisogênico tem a ver com isso? Né? Isso aqui pode ser associado ao conceito do ciclo lisogênico ou da via lisogênica? Vamos ver. Parece que sim. Letra C. Completa destruição do hospedeiro? Isso aqui não. Isso aqui acontece no ciclo lítico. Ele destrói o hospedeiro, tá bom? Então, via lítica seria a letra C, mas a gente quer via lisogênica. Letra D. Estado de latência do material genético viral? Não. Ele não... O vírus
no ciclo lisogênico, ele não deixa esse estado de latência, ele não mantém o estado de latência, ele simplesmente incorpora o DNA dele e continua se reproduzindo, tá? Com esse vírus mesmo incorporado nele. E inércia do parasita ou patógeno, ou seja, ele causa ali a inércia desse parasita, o patógeno, ou seja, ele fica simplesmente parado ali, não acontece nada. Não, ele fica se reproduzindo, ele só não faz mal naquele momento para a célula. Uma hora essa célula pode até morrer, mas não é de cara. O ciclo lisogênico, vale a gente lembrar, pessoal, que no ciclo lisogênico a bactéria está infectada, só que ela não foi morta. O vírus não matou ela na hora, ele está usando ela para reproduzir o seu material genético. Então aqui, letra B de bola, tá bom? Essa aqui é a questão 2, letra B. Questão 3. Os micro-organismos possuem um papel fundamental no ambiente, na economia e para a medicina. Eu expliquei por quê, né? Economia e medicina. Contudo, há os que são prejudiciais à saúde. Dessa forma, é muito importante estudar as estruturas e os processos reprodutivos desses micro-organismos para que possamos compreender como utilizá-los. Isso aqui é muito legal. A gente viu isso na aula. Esquematize as estruturas que compõem um vírus e uma bactéria, né? Então, aqui, basicamente, você vai desenhar um vírus e uma bactéria, tá? A gente viu isso durante a aula. Então, a gente tem aqui, né? Isso aqui não tem muito mistério. A gente tem aqui o T4, que é um bacteriófago, que é um tipo de vírus que infecta o quê, pessoal? Bactérias. Ele é um tipo de vírus que infecta bactérias. E devido a essa característica que ele tem de infectar bactérias, ele acaba sendo usado pela ciência como um vetor, né? Uma espécie de como é que eu vou dizer? De cápsula onde a gente usa ele para conseguir introduzir material genético manipulado nas bactérias. E aqui a gente tem uma bactéria, tá bom? Com suas devidas organelas aí, ribossomos, mesossomos, plasmídio, a cápsula, parede celular, enfim. Inclusive a parede celular é que define muito da infecção, da capacidade de virulência de uma bactéria, tá bom? Então essa foi a questão 3. Vamos para a 4. Coronavírus é o nome de uma grande família de vírus que tem uma estrutura em formato de coroa, conhecida desde 1960. Eles causam infecções respiratórias e já provocaram outras doenças, como a síndrome respiratória aguda grave, o SARS, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, o MERS. A doença causada pelo novo coronavírus recebeu o nome de Covid-19. Ela foi descoberta no final de dezembro de 2019, na China. A primeira morte foi registrada em 9 de janeiro. A transmissão ocorre de 3 formas, né? Por vias respiratórias, pelo ar e por gotículas provenientes de espirros e da fala de indivíduos infectados. Por contato físico, quando essas gotículas com o vírus alcançam a mucosa do olho, nariz e boca, por meio de beijos e abraços. Por meio de contatos de superfícies contaminadas, quando essas gotículas com os vírus ficam depositadas em locais como um corrimão ou uma maçaneta, e depois entram em contato com a mucosa do olho, nariz ou boca. Beleza. Considerando que esse agente infeccioso possui características semelhantes a outros vírus, conclui-se que os vírus utilizam seu próprio metabolismo para destruir células causando viroses? Não. Os vírus não têm metabolismo, tá, pessoal? B. Sendo o antibiótico a melhor forma de tratar doenças virais, essa aqui já morreu, porque não se usa antibiótico para virose, pessoal. Não existe isso, tá bom? A gente não mata vírus com antibiótico, a gente mata bactérias e outros micro-organismos. Então, a B já não é. Vou riscar aqui A e B. C. O ciclo lítico é caracterizado pela injeção de ácido nucleico no vírus, do vírus no interior das células do organismo humano, desenvolvendo dessa forma uma infecção viral. Não, o ciclo lítico aqui nesse caso, né, ele não se encaixa ao que está pedindo. D. Estão entre as doenças também causadas por vírus, assim como a Covid, a rubéola, o sarampo, a hepatite e o tétano? Não, porque o tétano ele é causado por uma bactéria do gênero Clostridium tetani.
tá bom? Então, letra E é a única que sobrou, né? Os vírus não possuem metabolismo próprio. Eu comentei isso quando eu inativei a questão A, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Essa foi nossa atividade. Espero que vocês tenham conseguido assimilar. Sempre se liga bem no que a gente está falando aqui, porque qualquer conceito que a gente faça, ou que a gente fale aqui, pode servir para tu entender melhor o que vem pela frente, tá bom? Então, se liga, só depende de você. Vamos para frente.